Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, que Deus abençoe o seu dia e o fim dessa semana, com essa abençoada reflexa das bênçãos do Senhor, onde nós viemos produzir fruto digno de arrependimento para verdadeiramente estarmos servindo a Deus com corpo, alma e espírito. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que morreu e ressuscitou para sempre, está adestrado à direita de Deus Pai, vendo todas as nossas obras aqui na terra, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração. Meus amados irmãos, está aí o tema. O grande dia do Senhor se aproxima. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, os verdadeiros israelitas não são aqueles que estão lá em Israel, né? Mas aqueles que servem a Cristo verdadeiramente. O povo de Deus, amém? O povo de Deus de fato e de verdade, e que obedece às suas diretrizes, e que anda nos seus preceitos, e que praticam e que guardam os seus juízos, os seus mandamentos, os seus decretos, as suas escrituras. Esses são os verdadeiros israelitas, que se encontram em toda parte da terra. Em toda parte da terra, aonde estiver ali um fiel que tem a sua fidelidade, o seu temor a Deus e a sua obediência, esse sim é um verdadeiro israelita. Então Jesus disse àquele homem: olha, nem todo Israel vi tanta fé a qual eu encontro nesse homem. Esse é o verdadeiro israelita, cuja a sua fé e a sua confiança está no Senhor. Temos que declarar que o Senhor é o nosso refúgio para todos aqueles que servem a Ele verdadeiramente. Amém? Meu amado irmão, a palavra de Deus que Deus trouxe ao meu coração é uma profecia contra Edom, Seir, ali um monte em Edom, né? E essa profecia se trata-se do grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, qual é esse grande dia? O grande dia do juiz de Deus sobre toda a nação, sobre toda a terra. Vou enfatizar algo aqui no livro de Ezequiel, como a introdução, no seu capítulo de número 35, mas a mensagem vai estar lá em Obadias, capítulo 1, se não me sai da memória, a partir do versículo de número 15. Nós vamos enfatizar lá, amém? Prestem atenção. Profecia contra Edom, Seir. Quem é Edom? Edom são os descendentes de Jacó, ali da parte de Esaú. Então, meu amado irmão, era um povo perverso, era um povo pagãs, era um povo que não temia a Deus e que não queria nem saber de Deus. Prestem atenção. E a palavra de Elohim veio a outra vez a mim. Isso é Ezequiel falando. Neste termo: ó filho do homem, volve o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe assim, declara o Senhor Elohim, o Senhor Deus: o monte Seir, terra de Edom, eis que eu estou contra ti. Meu amado irmão, Deus está contra todo aquele que é contra o reino dos céus. Edom não é aquele povo lá que foi perecido, que foi destruído, não. Edom se refere a hoje todo o povo rebelde, todo o povo pagão, todo o povo que vive na idolatria, todo o povo que vive na impiedade, no pecado, na servidão, amando esse mundo aí, nessa limaria que o mundo oferece. E esses são os edomitas, que não têm compromisso com Deus. E a palavra do Senhor é contra todos eles. Primeiramente, o Senhor começará por dentro da sua casa. E agora imaginamos o profeta perguntando aos outros: se o juiz de Deus começa com o seu, como será com o lá de fora? Com aqueles que não têm compromisso com ele. Meu amado irmão, procure temer a Deus, obedecer aos seus estatutos, seus juízes,
Confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como uno, como Deus uno, que acima dele não há outro. O próprio Deus fala que ele é o único Senhor e fora dele não há outro Deus. Nós temos que estar atentos em buscar o Senhor, em servir a Deus de corpo, alma e espírito. O Senhor, ele dá ao profeta Ezequiel essa profecia contra Edom, Seir, que é o monte lá em Edom. Então, imaginamos que o Senhor fala: eu estou contra ti, e estenderei as minhas mãos. Isso é, meu amado juiz. E esse povo, eles serão pegos de surpresa, porque eles não estão almejando aquilo que é do céu, aquilo que está por vir. Eles não estão almejando a sua salvação, mas eles estão se embaraçando, caindo de boca em profundidade ao abismo. A porta larga que conduz cada dia mais à perdição, muitos são os que entram nessa porta e os que estão lá dentro, praticando toda aberração, toda abominação, toda imoralidade, todo tipo de pecado nos seus prazeres. Esses são os edomitas nos dias de hoje, que se rebeliam contra Deus, contra a palavra do Senhor, e vivem com chacota dos profetas, dos pastores, dos homens e das mulheres de Deus, a qual Deus usa ainda nessa terra. Não se esqueçam que ainda a misericórdia de Deus está sobre a terra, é devido aos seus remanescentes que há sobre essa terra. Por que o Senhor não houve uma destruição total? Porque ainda a graça e o Espírito Santo dele está sobre a terra, está sobre o seu, que não negou o seu nome e que não se curva diante de Baal e Aserá, diante de Deus Atena ou outros deuses para viver idolatria, como muitos estão no dia de hoje. Apesar que muitos já se perverteram a sua fé, deixaram a verdade, né, que muitos já se corromperam a esse sistema mundano por conta do prazer que o mundo oferece. Meu amado, é passageiro, tome cuidado. Não vire as costas para o Senhor. Não vire as costas para Deus. Porque na medida em que nós viramos a costa para o Senhor, ele também virará a costa para todos aqueles que se apartam dele. Não é Deus que aparta do homem, mas é o homem que aparta do Senhor. Amém? Então, ele diz: estenderei o meu braço contra ti e te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador, que é isso, assustador. Um lugar terrível, um lugar sombrio, um lugar deserto, um lugar de trevas. Então, meu amado irmão, escolha, pois, hoje, andar na luz ou continuar vivendo nas trevas do diabo. Sirva a Deus. Ande no caminho da luz. A Bíblia nos revela que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons diante de Deus, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos for tenebroso, o que é isso? Trevas, todo o nosso corpo será trevas, meu amado. Então tome cuidado. Vamos louvar um hino aqui, para eu estar enfatizando aqui, realmente, essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração aqui nesse momento, então não posso retrucar o que o Senhor traz ao meu coração. Lamento de Israel, louvado seja Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar? Com Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou.
Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, oh, não, não. Clame ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, não, não, não. Clame ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Oh, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, minha santa irmã Magna. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, sua vida devocional, sua vida espiritual. Que Deus abençoe a chamada da minha irmã em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Jerusalém, por que deixaste de adorar? Ao Deus vivo que em tanta batalha te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, não, não. Clame ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Por Babilônia não é teu lugar, não, não. Clame ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. O inimigo te libertará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, quero te apresentar, meu Pai, nossas vidas diante do seu altar. Queremos te pedir perdão por nossos pecados, que muitos são eles diante de ti. Oh, Pai querido, Pai amado, toma a vida da tua serva, irmã Magna, em tuas mãos nesse momento. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, cada dia mais estar preenchendo ela, meu Pai, com as tuas armaduras, fortalecendo a tua serva na força do Senhor. Dá ânimo, dá graça, meu Pai, dá vigor para com a tua serva. Meu Deus, reaviva a tua obra aos longos dos anos, e aos longos dos anos faz-as conhecida, Pai querido, Pai amado. Toma em tuas mãos o projeto, o sonho, meu Pai, a profissão. Visita agora a área devocional, a área profissional, a área sentimental, a área conjugal, a área, Senhor, sentimental. Visita, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã de hoje. Pai, nós declaramos, meu Pai, as tuas bênçãos sobre ela, as bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transbordante. Meu Deus, vai operando, meu Pai, as tuas maravilhas, vai manifestando, ó Pai, o teu poder. Ó Pai querido, Pai amado, o Senhor Deus que corta laço, quebra lança, rabacébia, covarabacébia, que queima o carro com fogo, vai desfazendo toda ação das trevas no reino espiritual.
mal, contra a vida dela, contra o ministério a qual o Senhor tem com ela, Pai. Envia, Senhor, que o Senhor possa providenciar tudo aquilo que há de ser necessário. Meu Deus, nesse momento também, visita o nosso irmão, o pastor José, a sua esposa Simária, Pai. O seu chamado, meu Deus, vai abençoando, vai fortalecendo o teu servo na força do Senhor, vai dando graça, Pai, vai dando vigor nessa manhã, vai renovando, meu Pai, vai estabelecendo a tua bondade, a tua graça. Meu Pai, visita toda a família, meu Pai, da face da terra, visita o teu povo, Senhor, nessa manhã de hoje, vai renovando a nação, vai fortalecendo toda a ação de Satanás, venha ser quebrada, destruída, todo projeto maléfico, maligno, diabólico, seja dispenso, seja destruído nesta manhã. Ó Pai querido, Pai amado, que haja uma verdadeira conversão, que haja um verdadeiro arrependimento sobre essa nação. Inclina, ó Pai, os teus olhares poderosos, as tuas mãos poderosas, com a tua misericórdia seguida de compaixão. Meu Deus, manifeste a tua glória, o teu poder. Meu Deus, visita o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Meu Deus, vai desfazendo o laço do inimigo. Ah, Senhor, o laço de acidente, o laço da morte, o laço da opressão, vai quebrando agora, Senhor. Vai desfazendo agora os altares das idolatrias, os altares da bruxaria, da macumbaria, da magia negra. Vai desfazendo agora toda a obra perversa das trevas no reino espiritual. Que haja luz, que venha resplandecer o teu espírito em nosso meio. Ah, Senhor, que ele cresça, que eu venha desaparecer, que ele se torne grande e eu me torne pequeno. Meu Deus, nessa manhã, que a tua palavra venha ser espada penetrante, que venha dividir junto das médulas, meu Pai, corações, discernindo o que passa em mente e intenção do coração nessa manhã. Que essa palavra, meu Deus, seja uma espada que venha penetrar de conformidade, Senhor, confrontar a pessoa a estar no erro e a sair, Senhor, do comodismo e a deixar o pecado e a se arrepender dos seus erros e a se converter dos seus maus caminhos e retornar, meu Pai, em corpo, alma e espírito a Ti. Ah, Senhor, nós clamamos, tem de misericórdia, tem de compaixão. Visita o meu parentesco de longe e perto, visita a minha família, liberta, Senhor. Liberta do engano, liberta, Senhor, da opressão, liberta da bebedice, liberta da droga, liberta da prostituição, da fornicação, liberta, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que se chama pecado. Vai quebrando agora toda essa ação das trevas, todo o jugo do diabo seja quebrado agora. Nos dai, Senhor, o fardo leve, um jugo suave. Ah, Senhor, sabemos que o seu fardo é leve e que o seu jugo é suave. E o Senhor dá descanso às nossas almas, porque nós cremos que Tu é manso e humilde de coração. Ó Jesus, nosso Senhor, nosso galardoador, nosso Salvador, nossa torre forte, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro presente na hora da angústia. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus que eu peço a Tua bênção sobre essa palavra, sobre nossas vidas, nos abençoe maravilhosamente, especialmente, Senhor, espiritualmente e fisicamente, nos abençoa, papai, é no nome de Jesus que eu te peço, que eu te agradeço, ó meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também é o nosso Deus. Toma em Tuas mãos nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos, e manifeste a Tua glória ao nosso favor. Cura, Senhor, liberta, restaura, ó Senhor da glória. É no nome de Jesus que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos, glória a Deus. Que Deus abençoe maravilhosamente o seu dia e a sua família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmãos, a profecia que o Senhor, e essa palavra que dirigiram ao profeta Obadias, dirigida por Deus, contra Edom, contra Seir, o monte lá em Edom,
nós observamos que foi uma profecia muito profunda, algo que Deus revelou e algo que veio direcionado a esse povo. Os edomitas são descendentes da linhagem de Jacó, que saiu ali, né, de Esaú. Esaú próprio, ele se tornou o pai dos edomitas. Então nós observamos, meus amados irmãos, que foi daí que saiu Edom. Esaú, ele se tornou pai de Edom, edomitas. E nós observamos que se refere também a um povo pagão, a um povo que não se comprometeu com o Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quais são esses povos no dia de hoje? São aqueles povos que vivem na idolatria, aquele povo que não se converteram de fato de verdade. São um povo pagão que vive com menos alimarias consagrada a espíritos imundos, a demônios, que vive em adoração à imagem conspida feita à mão dos homens, porque Deus é contra isso. Deus, ele diz que ele é o único Senhor e que fora dele não há outro Deus. Ah, está pregando contra nós que somos católicos? Não, não estou pregando contra ninguém. Estou pregando a favor da palavra de Deus. Jamais pregarei algo que vai satisfazer as pessoas viverem no seu erro. Mas nós temos que pregar contra o pecado. Amar o pecador, mas abominar o pecado. É isso que Deus faz. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E adverte as pessoas a sair dessa situação de condenação e vir para uma situação de salvação pela graça de Cristo Jesus. Jesus é o único Senhor. Ele é o único que pode nos salvar. Não há outro meio fora de Jesus. Não há outro meio de salvação a não ser pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Como já foi falado, Israel, meu amado irmão, israelita, não só são aqueles povos que estão lá dentro de Israel, não. Os verdadeiros israelitas são aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Por que nós somos esses israelitas? Porque nós servimos ao Deus de Israel. Israel é esse povo que obedece. Israel é esse povo que tem ele como único Senhor em toda a face da terra. Há israelita de verdade, que serve a Deus verdadeiramente. Nós somos esse povo israelita. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus, que servimos a Ele verdadeiramente. Então, o castigo aos pagãos e a bênção a Israel, ao povo de Deus. Então, nós temos que enfatizar isso. Israel se refere a todo o povo de Deus, meus amados irmãos. É a todo o povo de Deus que obedece às suas escrituras, os seus estatutos, os seus mandamentos, que obedece às suas diretrizes e que tem Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obadias. Quem foi Obadia? O nome Obadia significa, em hebraico, servo ou adorador do Senhor, de Elohim, como os demais profetas chamados por Deus, para proclamar sua palavra. Obadias também afirma sua autoridade profética e a procedência da mensagem. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo 1 uma mensagem muito profunda. A expressão hebraica Yom Eoam, dia ou tempo de Elohim, o dia do Senhor. Isso se refere
ao grande dia do Senhor, é o dia do juízo, meu amado. E se aproxima o grande dia do Senhor. E a nação tem que se preparar. Porque esse dia do Senhor, ele virá contra todo o povo, raça e língua. Contra toda tribo, contra nações. Contra toda a nação. Em todo lugar o juiz de Deus vai vir. Esse grande dia vai vir. Vai ser grandes dias de lamentos. Vai ser grandes dias, vai ser um grande dia terrível. Um grande dia de assolação, de grandes destruição. Mas um grande dia em que essa terra e esse céu serão consumidos pelo fogo. E todo pecado, e toda imoralidade, e toda farsa, e todo engano, e toda mentira, e toda impiedade. E todos aqueles que viveram mais fácil com o link de pagamento no prazer do pecado serão destruídos juntamente nesse fogo. Mas aquele que vive na justiça, na verdade, e que almeja esse grande dia, confiantemente, na volta do nosso Senhor, ele se alegrará, se regozijará, porque esses serão alcançados por essa graça, já foram alcançados. Nós estamos apenas conservando essa graça em nossas vidas e aguardando esse grande dia vindouro do Senhor. O grande dia do juiz de Deus. Esse grande dia o Senhor dirá aos que estão à sua direita: bendita do meu Pai, recebei por herança a idade que foi fundada antes mesmo da fundação de todas essas coisas. E entraremos na Nova Jerusalém, a cidade santa, um novo céu que descerá do alto, esmagando essa terra imunda. Isso aqui é imundícia para o Senhor. Essa terra é imundícia para Deus. Mas um novo céu e uma nova terra, uma nova cidade, se desposará sobre essa. E com um fogo santo de Deus, destruindo todo esse céu e essa terra a qual nós estamos e a qual nós vemos. E aí, meu amado irmão, para o século milênio, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. É somente adoração e alegria àquele que vive e que reina para todo sempre. Assentaremos na mesa juntamente com o Cordeiro, na boda, cearemos com ele e ele ceará conosco. Ele disse aos seus discípulos, na sua última ceia, e essa será a última, em que eu cearei com vós. Outra hora, somente lá nas bodas com o Senhor. Meu amado irmão, será um grande privilégio para todos aqueles que perseveram aqui nessa terra, nesse mundo corrupto, e que está lutando contra o sistema mundano, para não se contaminar com as alimarias que o mundo oferece, com as coisas passageiras. Não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Nós somos santificados. O que é isso? Separado. Para ter uma devoção a Deus. Uma vida de comunhão e de santidade. Uma vida promocional diante de Deus. Uma vida que nos foi beneficiada pelo benefício que foi levado à cruz do Calvário. Um benefício qual o sangue justo foi derramado, um sangue que nos purificou e que nos mandou de todo o nosso pecado e que nos deu agora uma almejação de uma vida eterna. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre. E nós temos que estar nessa posição, para que naquele grande dia possamos ouvir o soar da última trombeta. Muitos não vão ouvir. Ah, mas as igrejas são cheias. Mas nem todos vão subir. Porque nem todos estão ali servindo verdadeiramente
ao Deus que vive e que reina para todo sempre. Remana sora cabaxé. Ele carabaxo meu versar. Nem todos estão ali, de fato e de verdade, servindo a Deus. Dentro dessas igrejas, o Senhor vem buscar uma igreja lavada, ataviada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja verdadeira, uma igreja que não se corrompeu, uma igreja fiel ao sumo sacerdote e ao único presbítero, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e que não negou, e que não deixou ele por nada nesse mundo, e que não se corrompeu por meio desse sistema mundano, diabólico, satânico, mas permaneceu imaculado na presença do Senhor e perseverou com as suas pouca força até o fim e não negou o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a igreja que o Senhor virá buscar, uma igreja que está no seu espírito, uma igreja que está cheia da presença de Deus, uma igreja que não está preocupada com a riqueza nesse mundo, uma igreja que não está preocupada com esse sistema, uma igreja que não está preocupada com posição, uma igreja que não está vivendo em religiosidade, mas está vivendo o evangelho puro, a verdadeira sã doutrina, a qual Jesus deixou para nós. Uma igreja que não está ensinando mentira, que não está ensinando heresia, que não está ensinando engano, que não está pregando fábula e nem magia diabólica, satânica, doutrinas de demônio. Uma igreja que prega a verdade, a renúncia, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Uma igreja que prega sobre o inferno, que ele existe sim, e que ele está preparado e reservado para todos aqueles que não querem obedecer a Deus e que não querem seguir a Cristo Jesus. O inferno cuja nós vimos, o próprio provérbio, ele fala que o homem sábio, ao favor dele está a vida. Qual a vida? A vida em Cristo Jesus. Que o olhar dele está ligado ao trono de Cristo, com os olhos e almejando o céu, para se desviar do inferno que se encontra embaixo. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que foi morto e ressuscitou e vive para sempre, aquele que diz, eu sou, e fora dele não há outro. Eis, portanto, que o dia de Elohim está muito próximo, e esse dia vem sobre todas as nações. Como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo. O teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Meu amado irmão, aqui está se referindo a todos aqueles que praticam o mal, que praticam contra Deus, que se rebeliam contra o Senhor, contra o povo de Deus, aqueles que se guerreiam contra o servo do Senhor e que se militam guerra e que se travam contra os profetas, contra os servos e contra a serva de Deus, aqueles que falam mal do ungido do Senhor, aqueles que falam mal, que carregam a presença de Deus. Todo esse mal virá sobre ele. Meu amado irmão, Jesus disse, ele é o primeiro e o único. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Não há outro. Não há outro. O juiz do Senhor vai vir sobre toda a terra. O grande dia do Senhor, que é o grande dia, o dia do juiz, vai vir sobre todos. Vai vir sobre todos. Ninguém se escapará dele. Ninguém vai escapar do grande dia do Senhor. Te prepara, ó Israel, para te encontrar-te com Deus.
Te prepara, manda sob covarabaxeri, orebas. Te prepara, ramanha, sobre carabás, ó Israel, para encontrar-te com o seu Senhor. Te prepara, porque o grande dia do Senhor te aproxima na velocidade da luz. O grande dia do Senhor te aproxima como um meteoro que está caindo sobre a terra. Dias de silêncio estão por vir. Dias de silêncio estão por vir. Pessoas vão ficar atonitamente pasmadas com o fato que há de acontecer por esses últimos dias, que virá da parte do Elohim, o grande Senhor, o Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode. Te prepara, ó Israel. Não te aparte do seu Deus. Não te agrade com as bênçãos físicas e dizer, Deus está no negócio. Deus está no negócio, tome cuidado com essas bênçãos. Porque o diabo, vosso adversário, ele ilude as pessoas com bênçãos físicas. Ele sabe a fraqueza de cada um. Ele ilude as pessoas com a bênção para que as pessoas vivem se engodando e dizendo, Deus está no negócio. Olha o meu carrão. Olha essa casa. Olha essas vestes finas. Olha ao meu redor, pessoas me servindo. Tome cuidado. Tome cuidado com essas serventias. Tome cuidado. As alemarias do mundo, elas são aparentemente lindas, maravilhosas. São enfeitadas por fábulas, efeitos colaterais, que se possível for, até os verdadeiros que são eleitos podem ser enganados. Se possível for, tome cuidado. Se apegue com Deus. Se apegue com as escrituras do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Porque bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no meio dos pecados, dos pecadores. Mas onde tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não te aparte desta palavra. Não aparta ela do teu lábios. Mencione ela no caminho, no trabalho, para a sua casa, na hora do almoço, deitado, sentado, dormindo, seja qual for o modo. Mencione a palavra de Deus. Dias de silêncio estão por vir, onde pessoas vão ficar pasmadas, impactadas, porque serão pegos de surpresas. Serão pegas de surpresas. As pessoas que estão almejando o mundo estão dizendo que não importa, para eles estão tudo bem. Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que algo terrível está por vir sobre a terra. Algo terrível está por vir sobre a terra. Nós temos que almejar os céus. Nós temos que almejar a Nova Jerusalém. Nós temos que almejar satisfazer a Deus, obedecer os seus estatutos e mandamentos, as suas escrituras. Nós temos que estar aptos a entender o reino espiritual, pedindo a Deus que tire a cegueira, que tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar além do natural algo sobrenatural. Então, meus amados irmãos, assim fará contra todo aquele que não estão passando desapercebido, e as coisas estão acontecendo, sinal dos céus, em cima dos céus,
em cima da terra, embaixo da terra estão acontecendo. Nós estamos vendo tremor aonde longe se havia se falar. Hoje está acontecendo bem próximo de nós. A terra se tremendo. Meu amado irmão, Deus está falando com a terra de várias formas, para que as pessoas fiquem atentas a esse grande dia que está surgindo e que se aproxima na velocidade da luz. Então o mal virá sobre as próprias cabeças do tal que pratica a maldade. Mas o bem virá sobre aquele também que pratica o bem. Servir a Deus não há nada melhor. Ser um servo de Cristo não há nada melhor sobre toda essa terra. Não há riqueza nesse mundo que substitui a nossa serventia ao Senhor. E nós seremos, meu amado irmão, recompensados não pelo homem, mas por Deus. E a nossa recompensa maior é a nossa entrada triunfal na Nova Jerusalém. É a nossa salvação. É a nossa salvação. Muitos vão dizer por aí que a salvação não é o presente maior que Deus tem para nós, não. E qual seria, meu amado irmão? Qual seria o presente maior na nossa vida, a não ser a salvação? Tome cuidado com pregações de pessoas que pregam contra. Ele é enfeita a palavra com beleza, com palavras bonitas, não. Cuidado com a teologia. A teologia traz muito efeito, traz muita boniteza. Mas a palavra de Deus é uma palavra pura, sem mistura, sem maquiagem. Já é uma palavra poderosa por si própria. Nós não precisamos aprender palavras bonitas. Nós somos pessoas humildes e pregamos para pessoas humildes, para pessoas que entendem a nossa língua. Teologia traz muitas palavras difíceis, muita boniteza. Deixe os teólogos com as suas teologias e que nós sejamos cheios da graça, mas do conhecimento, mas da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus é quem fala em nossa boca. Deixe os teólogos com as suas teologias, com as suas fábulas, com seus efeitos. Porque a Bíblia nos revela que a letra mata. O que é isso? O conhecimento. Mata. A letra mata, mas o Espírito, ele vive. É ele quem vivifica. O Espírito é ele quem dá vida. Meu amado irmãos, eu sou uma pessoa que estudo a palavra de Deus. É bom, não há nada melhor. Mas eu não tenho prazer em aprender teologia. Tem muitos teólogos aí que ele faz o curso de teologia e que eles pagam. Então, a partir daí, ele quer usurpar da palavra de Deus, ele usa para vender a palavra do Senhor, comercializar. Ah, eu paguei para me cursar, então eu tenho que tirar de cima disso, eu tenho que ganhar de cima disso. Então isso se passa a ser uma empresa. A ser uma empresa. E essas pessoas estão montando empresa no lugar errado. A palavra de Deus não é para ser comercializada. A palavra de Deus não é para se abrir empresa. Ah, fala com o meu empresário. Fala com o meu fulano que agenda os meus cultos. É ele quem cobra lá. O preço é ele quem determina lá. Meu amado irmão, esse negócio de cobrar 20, 30 mil para estar pregando uma palavra de Deus. Nós temos que conformar com aquilo, como se diz, com a bênção que a igreja nos abençoa. O que é isso? O que ela pode nos ajudar? O pregador precisa de ajuda? Precisa sim. Mas nós temos que estar de conformidade com aquilo que o ministério está nos abençoando. Ele sabe que um pregador precisa, né, de um dinheiro para estar ali naquele lugar. Precisa de uma ajuda de custo. Mas nós temos que conformar com o quê?
com aquela oferta que a igreja está nos ofertando. Não usar de dizer, eu vou cobrar 6 mil, 10 mil para me pregar aí na sua igreja. Um levita cobrar 10 mil, 6 mil para ir louvar o hino naquela igreja. Meu amado irmãos, pode a pessoa estar de acordo com isso, mas pelo Espírito Santo de Deus, eu não concordo com esse tipo de coisa. A palavra de Deus, ela é para ser pregada. Digamos que em um congresso, eles cobram a entrada das pessoas para entrar naquele congresso. Que congresso é esse, meu amado irmão? As pessoas que dizem ser de Deus estão imitando o mundo. E nós estamos aqui para ser imitado, não imitar o mundo. O povo de Deus tem que ser imitado pelo mundo e não usar de imitar o mundo. Trazer o mundo para dentro do povo de Deus. Isso se chama corrupção. Essas pessoas já se corromperam, já caíram da graça já faz tempo. Caíram da graça já faz tempo. O juiz de Deus vem contra todos eles. O juiz do Senhor virá contra todos eles. Cuidado com essas imitações, com esses grandes pastores. Com esses pastores aí famosos. E tem muitos aí imitando eles. Já caíram da graça, meus amados. Já caíram da graça. Pregam por teologia. Mas o foco dele é visando riquezas físicas. É para o seu bel prazer. Porque eles cobram. Não estão pregando pela graça do Espírito Santo, mas é pelo seu grande conhecimento. E muitas pessoas estão aplaudindo o diabo. Ali, ao mesmo tempo, aquela pessoa se torna uma pessoa que passa a ser idolatrada. Porque muitos vão ali tirar uma selfie e daqui a pouco está postando lá no seu story. Olha, tirei uma foto com o pregador fulano e tal. Tirei uma foto com a pregadora fulano e tal. Com a levita fulano e tal. E ali se torna uma idolatria. Se torna uma idolatria. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Acha que idolatria é só adorar uma imagem cuspida, um boneco, uma escritura? Não. Idolatria, meu amado irmão, é tudo aquilo que nós colocamos à nossa frente acima de Deus. Isso é culto pagãs. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Até mesmo um celular, que nós estamos sempre nele, tirando Deus de primeiro lugar e colocamos ele em primeiro lugar. Isso é idolatria. Uma novela preferida, um jogador de futebol, esse é meu ídolo. Um cantor, esse é meu ídolo. Nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com isso, para que não possamos estar idolatrando algo que não é digno de ser. Nós temos que adorar somente ao Senhor. É somente a Ele que é digno de toda a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Vem ligar aí para a Rihanna, ela está ligando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisas. Nós somos servos. E servos está para servir a Deus, a Cristo Jesus. Não podemos nos colocar em uma condição de estar adorando uma pessoa porque é um grande pregador, porque é um homem ou uma mulher famosa. Um ídolo, um jogador de futebol, um cantor. Esse é meu ídolo. Isso é idolatria também. Então, meu amado irmão, o juiz de Deus é contra todos tais assim. Do mesmo modo como beber-te da minha punição. Isso aqui é a palavra do Senhor. No meu santo monte, todas as nações ao redor, igualmente, o sorverão sem parar. Meu amado irmão, todo aquele mal que Deus trouxe naquela época, o Senhor trará sobre todo aquele que beberam do vinho, da indagação, da ira de Deus, e que profanaram ao Senhor nos seus pecados, nas suas concupiscências,
e que viraram a costa para Deus e que não temeram ao Senhor, a ira de Deus virá sobre ele. Por conta de quê? Por conta do pecado que as praticam. Por conta do pecado que andam praticando. O Senhor está dando tempo, meu amado irmão, para as pessoas se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos e se consertar diante de Deus. Isso é a benevolência de Deus, a misericórdia do Senhor. O Senhor está dando tempo, mas esse tempo vai ser, vai terminar. Vai chegar um momento que esse tempo não haverá mais tempo. A porta da graça se fechará. Quem está dentro, e quem está fora, de fora vai ficar. Não vão poder sair os que estão dentro, e também os que estão fora não vão poder entrar, porque fechou-se a porta da graça. Ainda ela está aberta. Ainda ela está aberta para todos aqueles que querem entrar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus erros. Porque essa porta se fechará. O grande dia do Senhor se aproxima. Contudo, no alto do monte de Siton, haverá livramento. E lá estão todos os que escaparam. Sabe quem é o Siton? É no Monte Sião. Quem é o Monte Sião? É o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Todos aqueles que estão arraigados em Cristo Jesus, naquele grande dia terá livramento. Terá livramento. Porque está ali sobre a proteção do Senhor. Está ali sobre a proteção do Senhor. Todos aqueles que se encontram no Monte Sião, haverá livramento. E lá estarão todos o que escaparão. E ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Israel, os verdadeiros israelitas, que estão sobre a proteção do Monte Sião, que estão habitados embaixo da sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente, na onisciência e na onipresença de Deus e na onipotência dele. Todos esses terão livramento naquele grande dia, porque estão guardados debaixo da sombra, das asas do Onipotente e debaixo das tuas fortes e poderosas mãos. Todos esses que estão habitados debaixo da mão do Senhor, isso se refere ao Monte Sião, a proteção de Deus sobre eles, sobre tais que estão aguardados e protegidos debaixo dessas asas santas, as asas a qual ninguém voa, as asas santas do Senhor, aguardando esse grande dia, alegremente, fielmente, com toda a sua dedicação e perseverança, aguardando o grande dia do juiz. O dia do Senhor se aproxima. A casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José como labareda, e a descendência de Esaú será como a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Olha só, meu amado irmão. A casa de Jacó será semelhante a grande fogo. Que fogo é esse? É o fogo santo de Deus. É o fogo protetor que protege todo o Sião, que protege todo o seu povo, que estão arraigados na verdadeira videira, que estão apoiados e firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Esse fogo que é grande e que nos protegerá de todo mal. E na casa de José, há grandes labaredas, fogo que não se consome aos seus, mas consome todo aquele que depende da descendência de Esaú, ou seja, que é de... Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Que estão sobre o quê? Sobre Seim, Edom, que é a profecia do Senhor. E o juiz de Deus veio contra Edom. E quem é Edom? Está se referindo aqui, meus amados irmãos, à descendência de Esaú. Que será? Que será? Louvado seja o nome do Senhor. Como a palha. Ou seja, que esse fogo consumirá todos eles. Consumirá todos eles. Isso aí vai todos os falsos profetas. Todos os falsos mestres. Todos os enganadores, mentirosos, que usurparam e usaram a palavra de Deus para se beneficiar. Todos esses que passaram a ser idolatrados. Todos os enganadores, portadores da mentira, que usam a palavra de Deus, que ensina a heresia. Todos aqueles que profanaram, que viveram, que se embriagaram do pecado. Todos aqueles que viveram a sua vida errantemente e que não se arrependeu dos seus pecados. Todos os anjos caídos serão consumidos por esse fogo. Reservado para ele está o quê? Como se diz, o enxofre, o fogo ardente, aonde haverá a segunda morte para todos eles. Ainda, meu amado irmão, esse povo está em um lugar reservado. Todos aqueles que morreram fora do Senhor, tantos que morreram em Cristo, ele está em um lugar reservado para esse grande dia. Para esse grande dia. Então, meu amado irmão, nesse grande dia é que vai ser o grande julgamento, o grande juiz. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que morreram fora de Jesus, eles ressuscitarão, mas para a vergonha eterna. Para um fogo de enxofre. E ali será a segunda morte. E essa segunda morte, meu amado irmão, está reservada para Satanás e todos os anjos caídos, e todos esses a qual foi citado aqui. Toda essa descendência será consumida, e não haverá sobrevivente da casa de Esaú, e assim será, porquanto Elohim o disse, porque quem falou foi Deus. É o Senhor que está falando. É o Senhor que está falando da destruição de todos esses de Edom, de Seim. E o Senhor dá a palavra a Obadia e também ao profeta Ezequiel. Lá no capítulo 31, ele vai estar profetizando sobre o Monte Seir e Edom. Meus amados irmãos, e esse Monte Seir, esse Edom e esse povo se refere hoje a esse povo que vive na idolatria, o povo pagão, que adora a imagem cuspida feita à mão do homem, aquele povo que se rebelaram contra Deus, que não confessa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aquele povo que tem prazer em viver no pecado, na imoralidade, aquele povo que está ali como no tempo antigo de Sodoma e Gomorra. A esse povo, meus amados irmãos, será um grande dia terrível. Dia como esse que virá, nunca houve e nunca haverá mais. Esse grande dia do Senhor será dia tenebroso, dias sombrios. O sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue. O sol não dará luz, a lua não dará mais luz. Mas será um dia terrível, o dia do Senhor. Nós temos que estar preparados para esse grande dia, porque o dia do Senhor se aproxima como a velocidade da luz. O Senhor se apressa em o povo se decidirem a quem verdadeiramente querem servir. Amém? E essa é a mensagem que o Senhor
trouxe ao meu coração nessa manhã para com meus irmãos. Meus amados irmãos, seja um canal de bênção. Compartilhe essa mensagem, que essa mensagem vai servir para muito mais outras pessoas. Porque essa, meu amado irmão, é a vontade de Deus, em que todos nós viemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos maus caminhos, e nos converter a Cristo Jesus, para sermos alcançados pela graça e perseverar, juntamente com os irmãos, andarmos juntos a Nova Jerusalém, para que possamos adestrar dela, desse benefício maravilhoso que é a salvação principal, a nossa salvação. E ela é individual. Cada um tem que perseverar pela sua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a irmã Magna por estar aqui comigo nesse momento maravilhoso. Amém? Que Deus possa recontribuir e recompensá-la maravilhosamente. Que nenhum trabalho no Senhor é em vão. E o Senhor nos recompensará de todos eles. E a nossa maior recompensa é isso, meus irmãos. É a nossa perseverança em prol da nossa salvação. E vamos continuar orando em prol da salvação da nossa família. Nós não podemos salvar ele, mas nós temos a quem salva. Nós servimos a quem pode salvar. Quando nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós e nossa família serviremos a Deus. Não sabemos como, mas o Senhor, Ele vai criar a situação, nem que seja naquele último dia, mas o importante é a salvação da alma. É a salvação da alma. Nós temos que ter olhar espiritual, olhar para a alma do ser humano, olhar para a alma do nosso irmão, do nosso parente, porque é a alma, meu amado. É a alma que segue o seu destino, o juízo final diante do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, louve e agradeço a Deus pela vida da irmã Magna, louve e agradeço a Deus por minha vida, pela vida dos meus familiares. Oh, Pai querido, Pai amado, por todo o ministério da face da terra, que o Senhor o abençoe. E aqueles, meu Pai, que têm desfalecido na fé, que o Senhor venha renovar, fortalecendo o caído, o fraco, levantando o caído, renovando as forças daqueles que não têm nenhum vigor, vai dando vigor. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, te agradeço pelo louvor, pela palavra, pela adoração, pela oração. Te agradeço, meu Pai, por esse momento maravilhoso, por esse banquete maná que desceu do trono dos céus para os nossos corações. Uma palavra que veio do seu coração para o meu e para o coração daqueles que vão estar ouvindo, papai. Porque não é só ouvir, mas também é praticar. Abençoe cada ouvinte. Abençoe cada irmão que vai estar ouvindo essa mensagem mais tardar. Abençoe, meu Deus, o ministério da irmã Magda. Abençoe o meu ministério, o ministério da tua serva Railane, o ministério da Riana, do Eric e do Reinan. Abençoe o ministério ali para com o pastor Pedro, a pastora Ana Lúcia. Abençoe o ministério para com o irmão João, a irmã Cláudia, o irmão José, a irmã Simária. Abençoe o ministério do irmão Rondinei lá em Anápolis, sua esposa Tatiane. Abençoe o ministério do irmão Edivaldo, da nossa irmã Marli. Abençoe o ministério do Kleber, meu Pai. Abençoe o ministério do pastor Genivaldo. Abençoe, meu Pai, todo o ministério da face da terra. Pai, de conformidade à tua vontade. E aqueles, meu Pai, que estão no centro da tua vontade, o Senhor possa nos abençoar. E aqueles, meu Pai, que desviaram do caminho, que estão ali, meu Pai, na sua vontade e no seu próprio querer, que eles venham se arrepender e entender que a obra do Senhor há um dono e se chama Jesus Cristo, e essa obra tem que ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus que eu te louvo e te agradeço por esse momento maravilhoso. Que o Senhor nos dê força e nos dê graça. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Que o amor e a graça e a rica consolação, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas amanhã e sempre. E todos que concordam, digam amém. Meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe
maravilhosamente, em nome de Jesus. Paz e a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?